Convocado pela seleção do Equador, o atacante Ener Valencia falou sobre a possibilidade de retornar ao Emelec, clube no qual se destacou e abriu portas para jogar no futebol europeu. Quero falar também sobre um jogador que fica à disposição do técnico Roger Machado para a sequência, dos desafios colorados dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E óbvio, também quero falar sobre o novo reforço que está pintando aí no Beira-Rio, que tem tudo para ser o primeiro nome anunciado nesta janela. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, A gente tem muita coisa para falar do Internacional, que volta a jogar somente no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Enquanto isso, o Inter obviamente olha para o mercado, olha algumas situações importantes que estão por acontecer no nosso dia a dia, e neste conteúdo eu quero te atualizar tudo. Então quer ficar por dentro das últimas do Inter? Deixa teu like, te inscreve e não esquece que esse conteúdo é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Carro, moto ou caminhão você paga IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma online, 100% seguro, afinal, a Zapay é uma licenciada do Detran RS, e mais do que isso, gente, lá tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Inter. Eu quero começar neste vídeo falando sobre Ener Valencia. Afinal, deu todo um enrosco aí do Inter com a seleção equatoriana, que de qualquer forma, convocou o Valencia para estar, disponível para 2 duelos contra o Brasil, no jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira, se não estou enganado. Deixa eu pegar aqui, exatamente na quinta, 8 da noite, lá em Quito, e depois contra o Peru, jogo no dia 10, lá em Lima, Então são 2 duelos do Equador, que hoje é vice-líder das eliminatórias da Copa do Mundo, e o fato é, hoje no treino, lá no estádio Jorge Capwell, o Ener Valencia não treinou. Então ele ainda está no processo de recuperação, mas se a seleção do Equador está levando o jogador para lá, imagino que tenha a esperança de contar com o Valencia pelo menos no jogo do dia 10, que é o jogo contra a seleção peruana, que pode, de alguma forma, ser o jogo do Equador a confirmar a classificação para a próxima Copa do Mundo lá do México, dos Estados Unidos e do Canadá no ano que vem. E aí, óbvio, se o Ener Valencia jogar no dia 10 contra a seleção do Peru, imagino que ele vai reunir condições de jogar contra o Atlético Mineiro também no próximo dia 12 de junho. Então ele fica essa expectativa em relação à utilização do camisa 13. O Ener Valencia, ele também chegou no Equador e foi questionado sobre um possível retorno ao futebol equatoriano. E disse que não fecha a porta, obviamente, pelo carinho que tem para o Emelec, que continua um torcedor, que está fazendo aí a sua força para que o Emelec faça um bom campeonato, o Emelec que brigou na parte de baixa aí do campeonato equatoriano no último ano, e que ele está, analisando situações, mas que neste momento não tem nada, e é válido destacar que o Ener Valencia tem contrato com o Internacional até a metade do ano que vem. Então teria ainda mais um ano para cumprir, mas já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Até por isso essa janela que está em aberto é muito importante, porque pode ser a última oportunidade para o Inter de negociar o Valencia e ter algum tipo de lucro na troca, visto que na próxima janela ele pode já assinar como um jogador livre e chegar ao outro clube na metade da temporada. Ele não fechou, as portas ao Emelec, mas disse que neste momento não tem nenhuma negociação. Então, Ener Valencia, a gente fica de olho, afinal, os jogadores quando estão nessa fase derradeira aí da carreira, por mais que eu acho que o Ener ainda tenha lenha para queimar, é um jogador, que começa a voltar às origens, fica mais perto de casa, do Equador, enfim, a gente fica de olho nessa situação. Mas nas duas, na verdade, quanto a uma possível saída e também, se ele vai reunir condições de jogar na data FIFA. Quero falar também, gente, sobre um jogador que está chegando, que é Alan Benítez. Esse deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Inter na janela de transferências. Jogador, que tem 31 anos, se despediu do Cerro Porteño na última partida de sábado à noite, quando o Cerro Porteño goleou por 6-1 na última rodada do Apertura, resultado que não foi suficiente para o Cerro ser campeão, do torneio Apertura, que ficou nas mãos do Libertad do Paraguai. E bom, a informação que vem de lá é que o Alan Benítez assinou
nesta segunda-feira, um pré-contrato com o Internacional que é válido até o final de 2026, ou seja, 1 ano e meio de contrato com a possibilidade de extensão por mais um, mediante algumas metas que ele pode atingir neste vínculo com o Internacional. Ele recebeu uma proposta de renovação com o Cerro Porteño e acabou declinando, porque entende, né, que é o momento de dar um novo passo na carreira, de vir para uma liga mais competitiva, que é a Liga Brasileira, e deixou então o Cerro Porteño, não renovará o contrato, que finda aí no dia 30 deste mês, então ele chegaria, né, como atleta livre. Não sei se o Cerro vai segurar até lá ou se já vai liberar, né, ele para vir para cá, fazer exames, começar a treinar. Lembrando que ele só pode jogar, né, a partir do dia 13 de julho, que é quando retoma, né, o futebol aqui no Brasil e abre a janela de transferências. Então, no jogo contra o Galo, né, mesmo que ele chegasse a tempo agora, ele já não teria condições legais de atuar. Seria somente para a volta do Super Mundial. E como eu disse, né, o primeiro jogo é contra o Vitória, a princípio no dia 13, no estádio Beira-Rio. Então o Alan Benítez chega, né, para a lateral direita, ele que pode compor, né, o grupo junto do Bryan Aguirre, e também não dá para descartar, daqui a pouco o Bryan Aguirre como lateral esquerdo na ausência do Bernabé e o Alan Benítez do lado direito. Pode ser uma solução encontrada aí pelo Roger, visto que o Bernabé ainda vai se recuperar de uma lesão muscular, né, que tem no posterior da coxa de grau 3, né, uma lesão muito dura aí que sofreu o lateral esquerdo argentino do Internacional. Para a gente fechar, eu quero falar sobre um reforço caseiro que o Roger pode estar recebendo. Inclusive esteve no Beira-Rio na última quarta-feira, na derrota do Inter para o Fluminense. Eu estou falando de Matheus Dias, jogador de 23 anos, que pertence ao Internacional e que esteve emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira na última temporada. Teve algumas sondagens de times do exterior e ele jogou, né, 29 jogos, né, na última temporada, 21 como titular, marcou um gol. Mas teve, né, bastante participação, foi um titular absoluto, né, na Liga Portuguesa, jogando, por exemplo, a última rodada contra o Porto, derrota do Nacional por 3-0, jogou 76 minutos, levou um cartão amarelo. Antes, né, jogou contra o Rio Ave, empate em 3-3, entrou no intervalo, jogou 45 minutos, e assim vai, né? A assistência que ele teve foi no duelo contra o Gil Vicente, derrota do Nacional por 2-1, e o gol marcado também foi numa derrota, né, do Nacional para o Leiria. Né, jogou 60 minutos e marcou um gol. Então, o Matheus Dias, né, jogador que foi lançado, né, lá atrás, se a gente for lembrar, acho que ainda, né, pelo Miguel Ramírez, pode ser, né, o Matheus Dias, jogou com o Mano depois. Então, assim, acho que foi com Medina, de repente, né? Mas lembro que começou a surgir bem, né, com o Mano. Depois o Cudê deu algumas oportunidades, ele jogando aberto pelo lado direito, mas é muito mais, né? Um camisa 8 que o Inter pode achar para compor o grupo, né? Vamos ver se o Inter vai incorporar o Matheus aí ao seu elenco, um jogador que é da casa e que pertence ao Internacional. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo é em nome da KTO, kto.bet.br, você está convocado para fazer parte da Liga do Milhão, né? Nosso ranking aí diário, né, que premia os melhores apostadores do Brasil, e no final do ano você pode levar 1 milhão para casa. Então saiba mais aqui no QR Code que está na tela e no link que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!